As últimas 2 semanas foram de extrema volatilidade nos mercados. A Bolsa chegou a retroceder abaixo dos 100 mil pontos e nos juros futuros a curva chegou a precificar a alta da Selic na reunião de outubro do Copom. Ainda que o risco do descontrole fiscal tenha subido, ninguém entre os economistas prevê um aumento da taxa básica no curto prazo. Pelo contrário, a perspectiva do Brasil, mas também globalmente dos Estados Unidos, no mundo de forma geral, é de juros baixos por bastante tempo. É uma tese aí que foi reforçada, inclusive, pelos últimos indicadores e também pelas últimas comunicações de bancos centrais. Para conversar, então, sobre perspectivas para a Selic e prêmio de risco, converso agora com o Nicolas Saad, que é sócio e gestor de juros e moedas globais da Persevera Asset Management. Eu sou Carla Escultor, jornalista do Broadcast, e começa agora o programa Cabeça de Gestor de setembro de 2020. Nicolas, obrigada por estar aqui com a gente nessa entrevista. E eu queria começar te perguntando qual é a visão da Persevera para a política monetária, para juros no mundo, assim. Tem uma série de indicações, de comunicações aí, indicadores de comunicações nos últimos dias, nas últimas semanas, que corroboram juros baixos, né? É essa visão que vocês têm na gestora? Oi, Carla. Obrigado pelo convite. Sim, a nossa visão na Persevera é de que o cenário de juros baixos vieram para ficar, tanto globalmente quanto no Brasil. A gente, ao longo desses últimos anos, pós-crise financeira global da década passada, a gente sempre teve uma visão para a economia global que era uma visão, vamos dizer assim, intermediária, né? O mercado, ele às vezes, se preocupa com um extremo, né? O extremo da recessão, de que a atividade econômica não ia retomar, ou que a gente podia entrar em uma recessão. Ou às vezes ele se preocupava com o contrário, né? Houve momentos, como no final de 2018, em que só se falava na elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, que seria muito necessária, porque a economia americana já estava perto do pleno emprego, e isso ia gerar inflação, e o Fed seria obrigado a fortemente elevar a taxa de juros. A gente não acreditou em nenhum desses dois extremos, né? O mercado às vezes se preocupa mais com um, às vezes se preocupa mais com o outro. A nossa visão sempre foi mais moderada. A nossa visão é de bancos centrais, após a crise financeira de 2008 e 2009, eles desempenharam um papel fundamental na estabilização das expectativas de inflação. Então, eles foram responsáveis por impedir que o mundo entrasse numa espiral deflacionária, o que permitiu a retomada sempre gradual da atividade econômica. Não foi uma retomada extraordinária, mas ela foi tão consistente que após 10 anos dessa retomada, a gente estava, por exemplo, com a economia americana trabalhando muito perto do pleno emprego e sem nenhum resquício de inflação. Então, mais no centro, nesse sentido, foi bastante favorável nos últimos anos, né? Quando o mercado exagerava a precificação de altas de taxas de juros, a gente até se posicionou de forma contrária, né? Nós ficamos aplicados nas taxas das treasuries, o que acabou sendo bem positivo, por exemplo, em dezembro de 2018, né? Foi muito difícil. A gente acabou tendo um bom resultado, em parte porque tínhamos essa visão de que não seria uma aceleração tão forte de crescimento de inflação que levaria a uma elevação dos juros. E, por outro lado, a uma elevação muito forte dos juros. Sim. Quando o mercado se preocupava demais com o lado da recessão, né, então precificava uma deterioração econômica numa queda mais forte do S&P, ou dos mercados em geral, a gente sempre achou que o poder da política monetária, o poder dos bancos centrais de controlar as expectativas em relação às taxas de juros e atuar para a retomada da demanda iria reverter o processo, e isso também foi bem sucedido. E trazendo um pouco para o cenário de hoje, né, obviamente isso foi assim até antes da pandemia. Infelizmente, a economia global foi atingida por esse imenso choque da pandemia de Covid-19. Mudou toda a perspectiva, né, com recessão em vários países.
Exatamente. Um dos comentários que o Jerome Powell, presidente do Fed, tem feito é que a economia americana veio do pleno emprego para uma maior taxa de desemprego creio que 90 anos, em uma questão de 1 ou 2 meses, né? Então, realmente foi talvez o choque, foi um dos maiores choques que a economia já passou e certamente o mais rápido, né? O que se desenrolou mais rapidamente. Sim. O que também foi diferente nessa crise foi a forte e rápida reação de todos os bancos centrais internos, inclusive os dos países emergentes, né? Então, a gente teve o Fed cortando as taxas básicas de juros, reestabelecendo as políticas de afrouxamento quantitativo, estabelecendo programas de crédito, empréstimo direto a entidades e também um auxílio fiscal de enormes proporções, tanto como transferências em seguro-desemprego, valor extra do seguro-desemprego nos Estados Unidos, quanto empréstimos a companhias que podem ser perdoados se as empresas não demitirem, né? Então, sim, em várias frentes, né? E teve, enfim, uma injeção de liquidez que a gente também viu pelo Banco Central Europeu, enfim, países desenvolvidos e mesmo países emergentes como o Brasil, que a gente viu a Selic despencar. Deixa eu aproveitar e te perguntar, eu queria entender em termos de alocação, com essa visão com essa visão de centro que vocês têm, com esse cenário macro e de política monetária, né? Como que vocês estão alocados hoje? E aí, primeiro olhando lá fora, né? Vocês tinham posição em Treasury, como é que estão hoje? Hoje a gente está com umas posições diferentes, né? A gente gosta de estratégias que combinem mercados que apresentem correlação negativa, né? Quer dizer, eles se compensam em momentos de melhora e de piora de mercado e, ao mesmo tempo, nas quais você pode capturar um prêmio, né? Então, ao longo dos anos, né, até durante a própria crise da pandemia de Covid, a gente vinha utilizando as posições aplicadas em treasuries como proteção. A proteção de treasuries realmente tem essa característica de que em todos os movimentos de queda pronunciada do mercado você teve queda de taxas e, portanto, valorização dos títulos, e elas protegem e protegeram parcialmente a carteira esse ano, né? A combinação das treasuries com as nossas posições aplicadas em juros no Brasil, que a gente também via como um hedge nesse sentido, né? Se você, como foi, infelizmente, a da Covid-19, você eventualmente você levaria o Banco Central a cortar agressivamente os juros. Então, essa combinação com ativos de risco, ela se mostrou bem eficiente durante a crise. Por entrar na crise com essas posições combinadas e também, apesar de que a gente tinha bastante bolsa quando entrou na crise, bastante posições de risco, e por reagir rapidamente, né, à piora que o mercado começou a mostrar no fim de fevereiro e no início de março, a gente conseguiu defender bem o portfólio do fundo em março, né? Então foi um mês que o fundo rendeu teve uma rentabilidade positiva num mês muito difícil para a indústria, também muito volátil para a gente, mas foi uma ação interessante. Março foi um mês muito difícil, assim, a parte dos fundos perdeu, os índices médios, né, da Bima ficaram negativos. Eu quero voltar em política monetária, né, nesse ponto que a gente estava falando, e falar de Brasil, mas antes quero aproveitar a tua deixa e entender um pouquinho os últimos meses aí do multimercado, né, do fundo da Persevera. Vocês tiveram um semestre muito bom, julho também foi um resultado excelente, mais de 2% de alta no fundo. Agosto foi um mês que acho que não fechou ainda os dados, né, 1º de setembro, mas que vocês tiveram boa parte do mês com variação negativa, né? Qual foi a maior contribuição para esse resultado negativo? As nossas posições ao longo do ano, elas variaram bastante ali perto de março, porque a gente ficou mais cauteloso com os mercados de risco, mas depois a gente foi gradativamente recompondo nossas posições de risco do lado de bolsa. E do lado dos juros, a gente sempre achou, a gente já achava antes da pandemia de Covid, entrando um pouquinho no cenário local, porque é bem importante para esclarecer nosso desempenho no ano, a gente já achava
que a economia brasileira vem passando por um processo de desalavancagem, que é um processo crônico, né? A recessão pela qual a gente passou não é uma recessão cíclica normal. E, por esse motivo, a gente nunca acreditou que a retomada da atividade aqui seria muito forte, mas sim que o mercado ia sempre se decepcionar com a velocidade da retomada, e isso ia exigir, combinado com um cenário de inflação baixa e até cadente, ia exigir cortes adicionais pelo Banco Central. Então, a gente se posicionou dessa forma ao longo do ano. Isso protegeu a gente muito bem em março, mas mesmo depois da pandemia de Covid e da deterioração que isso causou na demanda agregada, a gente manteve a visão de que o Banco Central deveria cortar mais ainda as taxas de juros, chegando até possivelmente a taxa de juros zero, né? Então, parcialmente esse cenário se realizou. O Banco Central cortou a taxa de juros para 2%, uma taxa que era impensável há alguns meses atrás. E a gente, agora o Banco Central sinalizou uma maior cautela com quedas, com cortes adicionais da taxa de juros. Sim. Não fechou todas as portas, mas comunicou que não, na próxima reunião não tem, né? Isso. Mas ele fez ele trouxe a sinalização que ele chamou ele sinalizou uma maior cautela com cortes na taxa de juros, mas ele trouxe uma outra movimentação no último Copom, que é a tal da prescrição futura, né? A gente chama de forward guidance, eles traduziram como prescrição futura, e é uma sinalização que, claro, as expectativas de inflação estejam abaixo das metas. Da meta, né? Acho que as expectativas elas seguem bem ancoradas, né? Quando a gente olha 2021 e mesmo adiante, por conta de todo esse processo que a economia está sofrendo, né? De recessão e tal. Na Persevera vocês têm essa visão de juros mais baixos, mas o que a gente ouve em outras casas é que estruturalmente o Brasil não tem condições de ter juros tão baixos por tanto tempo. A curva de juros, enfim, a gente está falando aí de preço de mercado, ela aponta isso muito claramente. A curva, inclusive, já precifica alta, né? Como eu falei logo no início, agora ainda esse ano, certamente não vai acontecer por conta desse período recessivo. Para vocês, estruturalmente, faz sentido a Selic continuar tão baixa? Caso sim, a gente deve entender que DI 23, o contrato para 25, para 2025, são contratos que estão com um prêmio muito gordo, então, portanto, vale a pena estar alocado nesses vértices, ou o fiscal ele não permite uma perspectiva tão longa, digamos, 4, 5 anos à frente? Na Persevera a gente acredita que a situação fiscal do Brasil não vai ser um empecilho, não vai ser um impedimento para que a Selic permaneça baixa por bastante tempo. Então a gente gosta sim desse meio da curva entre 2023 e 2025. E a gente tem uma visão bem diferente em relação à situação fiscal e à sustentabilidade da dívida. Por esse motivo a gente não acha que isso deveria contaminar a decisão de política monetária, e não vai, porque isso não vai se transmitir para a inflação. A gente acha que a situação fiscal brasileira está bem mais blindada do que parece, principalmente por causa desse cenário estrutural de taxa de inflação baixa, economia trabalhando abaixo do pleno emprego, que é uma coisa ruim, obviamente, né? Nós gostaríamos que a economia retomasse mais rapidamente, mas a gente não acredita que vai haver uma retomada tão rápida. Vai haver sim uma retomada, os estímulos foram dados para isso, então vai ocorrer uma recuperação gradual, mas as taxas de inflação vão continuar muito baixas, e a gente tem visto aí mês após mês as taxas de inflação medidas principalmente pelos núcleos, né, que medem a tendência de longo prazo da inflação, caindo mês a mês, né? Quando a gente pega 12 meses acumulados, elas continuam muito abaixo das metas do Banco Central. Então, a visão de vocês que existe estruturalmente condições de a Selic permanecer baixa, ela está mais do ponto de vista, olhando mais atividade e inflação, mercado de trabalho e tal, do que teto de gastos, por exemplo. Isso, mas é que
o ponto interessante é que, como aconteceu nos países desenvolvidos, né, o poder dos bancos centrais, ao manter a taxa Selic baixa por muito tempo, é gerar também um processo de estabilização da dívida pública. É uma consequência do fato de que nós estamos vivendo um período de inflação baixa, que foi conquistado a um elevadíssimo custo, né, a toda a recessão que a gente passou, e a gente mal estava começando a se recuperar e fomos novamente atingidos pela crise da Covid. Então, o que a gente acredita é que o Banco Central, ao manter os juros baixos e sinalizar que eles vão ficar baixos por muito tempo, é que vai ser o agente condutor dessa estabilização financeira. Ele não está forçando a taxa de juros a ficar baixa para permitir um equilíbrio fiscal. O que acontece é que a gente está vivendo uma situação que estamos longe do pleno emprego, então o cenário deflacionário permite, na verdade, exige que o Banco Central mantenha os juros baixos, e os juros baixos estabilizam a relação dívida-PIB no longo prazo. Então, a gente vai ver que, ao longo do tempo, a força estabilizadora dos juros vai se sobrepor às preocupações fiscais. Isso não quer dizer que não haja, que não seja importante a discussão fiscal. É claro que nós, como eu tinha falado, a gente aplicou um déficit gigantesco esse ano para conter os danos da pandemia, né? Os gastos têm que ser controlados, né? Nós não temos espaço fiscal para fazer gastos desta magnitude, deste montante. Mas é uma verdade também que nós ainda vamos passar por um processo de retomada de atividade que vai ser lento, demorado. A estrutura da economia, ela está sendo, por conta das próprias restrições a setores que exigem um contato interpessoal mais próximo, né, que ainda, infelizmente, não é possível por causa da possibilidade de contaminação com Covid, ela vai ser muito lenta, vai ser demorada. E, de fato, se a gente retirar os estímulos muito rapidamente, a gente pode ter efeitos muito negativos na atividade. Uma destruição de valores de capital que não tem como se reverter, né, no futuro. Exatamente. E é nesse sentido que a gente vê essas preocupações fiscais que estão mexendo no mercado no último mês, principalmente, né? E respondendo um pouco a sua pergunta, a gente teve um desempenho muito bom nos últimos meses, porque a gente teve essa combinação de posição aplicada em juros locais e também ficamos com posições compradas em bolsa, né? Apesar da nossa visão cautelosa em relação à atividade econômica no Brasil, a gente acredita que para as empresas do Ibovespa, as empresas de capital aberto, que têm acesso ao mercado de capitais, a combinação de juros muito baixos aos quais elas têm acesso, com uma melhora operacional muito relevante pela qual elas passaram durante a crise, vai permitir que, mesmo com uma retomada gradual, elas tenham uma melhora expressiva nas margens de lucro e nos lucros. Por isso que a gente gosta. E, combinado a isso, a gente gosta principalmente da parte intermediária da curva de juros. Ao longo do ano, a gente teve um bom desempenho, não só por causa das posições na parte intermediária, mas também porque a gente teve posições que se aproveitavam de cortes adicionais do Banco Central, né, que por muito tempo não foram consensuais, e um pouco disso se reverteu no mês de agosto. Então, apesar do nosso desempenho muito bom aí ao longo do primeiro semestre até julho, agosto foi um mês um pouco mais negativo, por conta da reversão nesses mercados, que vem certamente das preocupações em relação ao cenário fiscal. É claro que a gente não quer minimizar as preocupações que o mercado tem no curto prazo dessa discussão fiscal, né? Existe uma pressão natural da classe política em relação a mais gastos, principalmente no momento de crise tão aguda. Mas ao nosso ver, tem sido a pauta das últimas 2 semanas, literalmente, né? Exatamente. Os mercados têm reagido muito mal, com preocupações em relação à permanência do ministro Guedes no governo. Mas a gente acha, a nossa interpretação é que o ministro Guedes está fazendo um esforço genuíno para, respeitando as nossas amarras fiscais de longo prazo, que são o teto de gastos, o restabelecimento gradual de uma política fiscal sustentável, liberar recursos para efetivamente atenuar o sofrimento que vai acontecer conforme forem retirados, por exemplo, a ajuda emergencial. Ela vai ter que ser retirada. Se ela for retirada de uma vez, vai ter um impacto econômico e social grave. Então, a gente vê com a gente compreende a demanda política
da sociedade por esses gastos, mas o Guedes tem um papel fundamental de trazer credibilidade e mostrar que, enquanto ele está lá, os gastos podem ser remanejados, mas o teto vai ser respeitado. Inclusive... Precisa manter o teto, né? Exatamente. Inclusive, a questão do teto foi um movimento que a gente considera muito inteligente, feito pelo governo Temer e pelo ministro Meirelles, que foi estabelecer a sustentabilidade fiscal no longo prazo, sem causar um grande custo social, um grande custo de contração econômica no curto prazo, né? Ao se comprometer com o teto, o ajuste, a queda dos déficits pode ser muito mais lenta e, portanto, menos dolorosa do que seria, ou do que foi, por exemplo, na Argentina, como foi feita pelo governo Macri, que, infelizmente, investiu na reversão rápida dos déficits e não conseguiu sobreviver à eleição por causa do social. A grande questão é ter vontade política para manter o teto, né? Visto que tem toda essa discussão, esse atrito entre as diferentes alas do governo, né, e a equipe econômica, e manter o teto é uma questão que Nicolas, eu quero te agradecer muito a entrevista e a gente vai, então, encerrar aqui a edição de setembro de 2020 do programa Cabeça de Gestor, que contou com Nicolas Saad, gestor da Persevera Asset Management. Muito obrigada e até a próxima.